Oi. Diego era um homem muito apaixonado por uma garota chamada Amanda. Eles eram o casal perfeito. Todo mundo que olhava pra eles sentia inveja daquele casal de tão perfeito que eles eram. Mas em um dia, Amanda morreu num acidente de carro horrível. E Diego ficou inconsolável. Mas depois de um mês a família consolando ele, o Diego simplesmente desapareceu. Ninguém não entendeu nada o que tinha acontecido com o Diego. Todo dia que os pais, familiares, amigos iam até a casa de Diego, ninguém nunca atendia, e eles ficavam cada vez mais preocupados com aquilo. Então em um dia, quando a irmã de Diego foi visitar ele, ela sentiu um cheiro horrível dentro da casa. Então rapidamente chamou a polícia para ver o que estava acontecendo. Assim que os policiais chegaram, eles ficaram traumatizados com a cena que eles viram. Basicamente eles viram o Diego sentado no sofá com a esposa falecida dele. Pelo que deu a entender, ele foi no cemitério à noite, pegou o corpo da falecida esposa dele e começou a conviver com ela. Então depois disso o Diego simplesmente foi internado. Oi. Você já ouviu falar da casa McCamey? Essa casa é muito bizarra. Para você entrar, você já tem que assinar um termo de qualquer risco é teu. Você tem que comprovar que é maior de idade e tem exame médico que não tem nenhum tipo de doença. E para entrar nessa casa é basicamente muito barato. Você só tem que pagar a ração do dono da casa. Agora vamos saber como que é essa casa. Enquanto você estiver nessa casa, eles vão fazer tudo que eles quiserem com você. Como por exemplo, tortura, vão botar sua cabeça em gaiola, vão jogar todo tipo de animais peçonhentos em cima de você e tudo que eles quiserem. O objetivo é você sobreviver nessa casa durante 8 horas. Se você conseguir, você ganha 18 mil dólares. Mas se você não conseguir, vai sair só com trauma. Ninguém que já foi nessa casa conseguiu passar as 8 horas. Tem gente que sai em 1 hora, meia hora, porque realmente os desafios são extremos. Teve pessoas que saíram dessa casa traumatizado, que precisaram realmente de tratamentos, porque o que eles fazem ali dentro é desumano. Você teria coragem de ir nessa casa? Porque eu não teria. Oi. Todo mundo já ouviu falar do Omegle. Se você não ouviu, eu vou te explicar como funciona. O Omegle é um site onde você pode conversar com pessoas facilmente. As pessoas vão lá e conversam aleatoriamente, para fazer amizade, namoro e outros tipos de coisa. Em uma noite, um homem chamado Matheus decidiu entrar no Omegle para conversar, apenas jogar a conversa fora. Depois de alguns minutos passando pessoas aleatórias que ele não queria conversar, ele caiu em um chat com um homem muito bizarro. Matheus disse que o homem era gordo. Ele disse que o homem tinha os olhos completamente regalados. E aquilo assustou muito ele, então ele decidiu passar. Mas antes dele passar para a próxima pessoa, o homem pediu para ele esperar. Então o homem mostrou para Matheus uma mulher que estava atrás dele, que parecia estar morta. Aquilo deixou Matheus completamente assustado, então ele rapidamente saiu do site. Matheus nunca soube se aquilo era alguma pegadinha ou não. Mas quando você estiver no Omegle, tome cuidado. Oi. Então, um homem foi desafiado a ir no museu com os amigos dele. Um museu de terror. Fatos obscuros. Queria. Ele falou que não tinha problema nenhum porque ele não acreditava nesse tipo de coisa. Falava que essas coisas eram coisa de idiota. Então ele foi com os amigos. Chegando lá, o guia foi explicando pra eles que ali é uma cadeira amaldiçoada, aquele outro objeto era uma faca amaldiçoada que já matou muitas pessoas. E o cara sempre achando que aquilo era coisa de idiota. Até que então eles chegaram na parte do museu com bonecos amaldiçoados. Então o guia disse pro homem que aquela boneca que eles estavam vendo era uma boneca amaldiçoada, que tinha um demônio incorporado. O cara achou que aquilo era coisa de idiota e desacreditou. Então começou a debochar da boneca. E o guia dizendo que aquela boneca matou a família inteira de um homem. Que num ato de desespero, o cara prendeu aquela boneca na caixa de vidro. Mas mesmo assim o cara achou que aquilo era coisa de idiota. Então assim que o homem chegou em casa. E se você quiser a continuação dessa história, curta muito esse vídeo. Você tem coragem de assistir esse vídeo até o final? Lembra do caso dos palhaços assassinos que teve? Foi um surto geral. Todo mundo tinha medo até de sair de casa para não bater de frente com um palhaço assassino. Mas você sabia que esse caso pode vir a acontecer novamente? É, realmente pode acontecer. Cientistas comprovaram que esse surto pode acontecer brevemente. Não vai durar nem 1 ano sequer. Então quando você sair de novo na rua, tome muito cuidado com os palhaços assassinos. Porque na primeira vez que teve, foi pânico geral. Ninguém conseguia sair sequer na rua. As pessoas se isolavam dentro de casa. Porque era um medo gigante. Mas eu só tenho uma pergunta para fazer para vocês. Você tem medo de palhaço? Por
isso que você deve tomar cuidado quando conhecer pessoas online. Essa menina tem 17 anos. Ela se chama Bianca Devin. Ela conheceu nas plataformas online esse rapaz de 20 anos chamado Brandon Wendell Crack. Ele sempre teve um amor platônico por Bianca, mas ela sempre deixava muito bem claro que ela só queria a amizade dele, nada mais. 3 meses depois de amizade com Brandon, Bianca decidiu convidar ele para conhecer ele pessoalmente. Então ela convidou ele para a formatura dela. Até os pais de Bianca conheceu Brandon. Um mês depois disso, no dia 13 de julho de 2019, Brandon e Bianca foi para um show. Foi os dois no carro dele. No meio do caminho ele começou a postar coisas bizarras, como por exemplo, essa é sua vida e pode acabar a qualquer momento, esses tipos de coisa. Então durante o show, Bianca havia beijado outro rapaz e Brandon ficou puto com aquilo. Assim que os dois estavam indo embora, ele começou a reclamar com Bianca. Mesmo sem ter feito nada, Bianca pediu desculpa, mas ele não havia aceitado as desculpas de Bianca. Então ele simplesmente sacou uma faca e abriu o pescoço da menina tudo. Então ele tirou várias fotos bizarras de Bianca morrendo e logo postou nas plataformas. E logo depois disso ele tentou se matar. Clifford Royal, o homem que foi ao inferno e voltou. Parte 2. Assim que os policiais chegaram no apartamento, bateu, mas ninguém atendeu a porta. Até que então eles escutaram alguém lá dentro gritando de dor. Foi aí que eles decidiram invadir o apartamento. Assim que eles abriram a porta, eles tomaram um susto enorme. Eles viram o Clifford no chão, completamente pelado e segurando um bloco de gelo enorme. Então os policiais ficou sem entender e perguntou o que estava acontecendo. Foi aí que Clifford explicou tudo o que estava acontecendo. Ele disse que quando os demônios tentam pegar ele, o corpo dele fica completamente quente. E aquele bloco de gelo é a única maneira de esfriar o corpo dele. Foi então que os policiais reparou que pelo corpo de Clifford tinha muitas marcas de garra. E o Clifford jurou que não foi ele que tinha feito aquilo. Foi então que os policiais decidiram dar um basta naquilo e levaram o Clifford para um manicômio. Mesmo contra a vontade de Clifford, os policiais conseguiram uma ordem para deixar ele preso até no dia seguinte, onde que eles poderiam localizar a família de Clifford. Mas no dia seguinte, quando o médico foi tratar Clifford, ele estava morto. E pelo corpo dele estava cheio de mordida, como se fosse um cão que tivesse mordido ele. Clifford Roy, o homem que visitou o inferno. Se você tem medo, não assista ao vídeo. Um homem chamado Clifford teria sofrido um acidente de carro grave. Por conta do acidente, ele teria entrado em coma durante vários meses. Então os médicos simplesmente desistiu e mandou desligar os aparelhos. Mas o que eles não esperavam, aconteceu. Clifford acordou do coma. Assim que Clifford acordou, eles tomaram um susto enorme, porque ele falava coisas bizarras. Ele dizia que não estava em coma, e sim que estava morto. E nesse tempo que ele estava morto, ele estava no inferno sendo torturado por criaturas bizarras. E por muito esforço, ele teria saído do inferno e voltado ao corpo dele, fugindo das criaturas. Mesmo depois dessas coisas bizarras que Clifford estava falando, os médicos decidiram dar alta para ele. Depois de uma semana, os policiais receberam uma chamada. Uma mulher dizendo que o vizinho dela estava gritando muito, dizendo: sai daqui, eu não quero que você me pegue. E durante toda a madrugada, esse vizinho dela escutava uma música bizarra. Então os policiais decidiram ir até o local para averiguar o que estava acontecendo. Assim que eles chegaram lá, desculpa galera, curte e comenta para parte 2.